Olha, eu tenho comigo, Emílio, Bogo, João, todos que me conhecem, eu não tenho nenhuma dificuldade, até em função da idade, nenhuma dificuldade em elogiar. Nenhuma dificuldade. A gente vai conversar agora com um homem que eu tive a honra, ao lado do Emílio, de conhecê-lo pessoalmente e conviver com esse homem durante 8 dias, ali em Israel. E desde quando eu o ouvi pela primeira vez, ainda na Jovem Pan, eu passei a aprender com cada uma das suas participações. E me perdoe, coronel, me perdoe, mas eu vou falar dessa forma. Eu me senti sentado ao lado do meu avô, do meu pai, de pessoas que me ensinaram muito ao longo da minha vida. Emílio concorda comigo certamente. Bogo, nós sentamos ao lado de uma enciclopédia, de quem, diante de qualquer situação que surgia ali em Israel, tinha condição de nos ensinar, de agregar, de trazer conhecimento. E eu olhar para cima e falar, puxa vida, eu estou do lado de quem está me ensinando, é motivo de muita alegria para mim. Fiz o convite para ele agora, soldado que é desses que não foge de uma batalha, disse, estou entrando já, dou um jeito e me viro. Porque virou a madrugada toda na organização da Super Live, na condição ali meio que de maestro disso tudo que aconteceu durante a noite de ontem, a madrugada de hoje, e pronto aqui está para conversar com a nossa audiência. Coronel, muitíssimo obrigado por aceitar esse convite, receba meus elogios com muito carinho, com muito respeito, porque é tudo isso que nutro pelo senhor. Coronel, seja bem-vindo. Bom dia Pitoli, bom dia Emílio, e bom dia à audiência da Rádio Auriverde. Se tem uma coisa que eu posso dizer que eu ganhei de presente em 2024, foi o hábito de ouvir o Jornal da Auriverde de manhã. E eu tenho a vantagem de ter 2 horas a menos de fuso horário. Então, eu acordo, vou tomar meu café e já ligo na Auriverde. E foi uma das grandes aquisições. Você falou da nossa viagem e realmente conhecer o Emílio e você, Pitoli, lá em Israel, pessoalmente, né? Conhecia só da telinha, né? De acompanhar no celular, no notebook. Foi uma das grandes experiências. Nós tínhamos um time lá muito bom, a Cris Gremel, que foi a grande diretora dessa Super Live que começou às 8 horas de ontem e terminou às 4h15 da madrugada, e eu fiquei só no suporte técnico. E aprendi muito mais com você, com o Emílio e com a Cris, vendo vocês fazerem o jornalismo profissional lá em Israel, do que realmente pude compartilhar com vocês. Para mim foi a primeira experiência também lá em Israel, e fiquei emocionado de caminhamos, né, juntos em partes que a gente conhecia só da Bíblia, né, só da história. E embora a gente estivesse ali para a cobertura da guerra, eu tenho que te confessar que por diversas vezes eu me senti impactado por saber que nós estávamos em 2023, finalzinho de 2023, vivenciando um conflito mostrando a maldade do ser humano, que apesar de milênios e de séculos ali, de milênios de pessoas e civilizações que passaram por aquele mesmo lugar que a gente passou, ainda continuam vivendo a maldade na sua expressão máxima. Isso me tocou muito. Mas sabe que essa maldade também está presente no nosso país. Eu não sei se você soube, mas a Gabriela Ritter, presidente da ASFAV, ela ficou comigo até as 4h15 da madrugada. Fez o encerramento da nossa Super Live. Nós tivemos mais de 20 mil pessoas nos assistindo ao vivo durante a programação de 8 horas ininterruptas. E interessante que às 4h15 ela acabou comigo, ali nos despedimos, e o pai dela foi acordado pela Polícia Federal agora de manhã, numa busca e apreensão, também em outro processo de investigação sigiloso, e ela foi para lá, e logo a primeira pergunta da Polícia Federal ali nas oitivas ao pai dela, com mais uma intimidação feita no dia 8 de janeiro, como que para o nosso ministro Alexandre de Moraes talvez seja uma comemoração, uma celebração. Ele faz essa operação, acorda o pai da Gabriela Ritter, ela vai, e a primeira pergunta é sobre orientação política, participação política. Então a perseguição política no nosso país, ela está presente,
e a gente viu uma guerra informacional em Israel e agora nós estamos presenciando também uma guerra informacional no nosso país, mas nós não cederemos. Eu estou vendo, você está com a sua camisa verde e amarela. Aliás, eu comprei as camisas na promoção aí que vocês fizeram. Eu ainda consegui pegar essa promoção. Ainda não recebi aqui nos Estados Unidos, mas vai chegar em breve, ela está a caminho. Coronel, aqui conosco o Eduardo Burgo. Burgo, Coronel Gerson Gomes está na tua escuta. Coronel Gerson, prazer, bom dia, é um prazer falar com o senhor. Coronel, eu tenho duas perguntas que eu acho que elas se confundem. O artigo 17 do Código Penal fala que não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar o crime. Aquelas pessoas que foram presas na Praça dos Três Poderes não tinham armas. Então, para ter a possibilidade de uma tentativa de golpe, precisaria das Forças Armadas. Se era impossível as Forças Armadas darem um golpe, nós estamos falando de tentativa impossível, não existe crime. Se existia essa possibilidade, os comandantes das Forças Armadas deveriam estar sendo investigados, processados ou presos, que é um fato que nós não temos. A segunda questão, o Múcio, ministro da Defesa, no dia 2 de fevereiro, depois desse governo ter tomado posse, 2 de janeiro, perdão, ele deu uma entrevista na Folha de São Paulo, republicada na UOL, que aquelas manifestações em frente dos quartéis eram coisa da democracia e que ele tinha, inclusive, parentes na frente dos quartéis. Então a questão que fica é o seguinte, não está sendo feita ali um justiçamento ou uma justiça pela metade quando não inclui o Múcio no inquérito e quando não coloca as Forças Armadas nessa possibilidade de uma tentativa? Eu vou começar pela parte final do ministro da Defesa, o Múcio. Uma coisa eu tenho que admitir, ele é um homem que manteve a sua palavra, porque ele fez essa declaração que você se refere, e de lá para cá ele já deu outras entrevistas onde ele foi contundente. Ele afirma, não houve tentativa de golpe de Estado. Ele afirmou isso numa entrevista à CNN e agora, recentemente, afirmou novamente a uma entrevista ao Sistema Globo, dizendo da impossibilidade de ocorrência de uma tentativa de golpe de Estado, porque não estavam reunidas ali as condições como você citou. Mas eu vou além, porque o ministro Múcio, ele fez questão de afirmar que passou nos acampamentos, e como você bem disse, até parentes dele, e ele identificou ali que havia parentes de militares da ativa, militares da reserva, pessoas do Brasil inteiro, porque as manifestações, talvez tenha sido a primeira vez na nossa história, foram presentes todas as 27 unidades da nossa federação, todos os locais. Aí em São Paulo, nós tivemos tiros de guerra em muitas cidades, com as pessoas se reunindo à frente das unidades militares. E ele sabe que as pessoas não estavam ali pedindo golpe militar, as pessoas estavam ali pedindo para as Forças Armadas socorrerem a insegurança do processo eleitoral, porque havia uma incerteza, havia uma dúvida que pairava no processo, porque foi muito mal conduzido. Abstraindo da questão da eventual fraude, o fato é que o processo em si, ele não legou à população brasileira, à sociedade brasileira, aquela certeza que todo processo eleitoral deve conferir, tanto para os vencedores quanto para os perdedores, sabendo que foi justa a disputa. E não foi o que aconteceu no Brasil. As pessoas estavam realmente indignadas, muitas perplexas com o que estava acontecendo, e veja que já começava uma perseguição política ali. Mas o ministro da Defesa, ele afirmou algo muito importante, porque ele disse que ele não tomou providências para a retirada daquele acampamento em Brasília, porque não havia nenhuma ordem judicial. O que havia, sim, eram pessoas se manifestando dentro da sua possibilidade que confere a Constituição Federal, sem o uso do anonimato e de forma pacífica. E a crítica ao governo, ou a crítica às autoridades, elas são previstas e legítimas e resguardadas nos nossos direitos individuais que estão escritos na nossa Constituição de 1988. Então, você tem razão nesse aspecto. O segundo, que eu acho que é importante a gente lembrar para a nossa audiência, é que no dia 8 de janeiro, nós tivemos ali
aqueles acampados que vieram do Brasil inteiro, que respeitaram o dia 1º de janeiro, que a Praça dos Três Poderes ficou vermelha, que foi feita a cerimônia sem nenhum ato de protesto, mas no domingo subsequente, as pessoas foram a Brasília para realizarem o seu contraponto, o seu protesto pacífico, marcharam com bandeirão, com os gritos de guerra que eram conhecidos das manifestações pacíficas, que era fora Lula, Lula ladrão, seu lugar é na prisão, a nossa bandeira jamais será vermelha. Isso é legítimo, isso não tem, é do processo democrático. E, no entanto, essas pessoas foram rotuladas, estigmatizadas pelo ministro Alexandre de Moraes como terroristas, logo no início. Depois ele caiu em si e resolveu colocar essas duas acusações que você acaba de citar, que tentativa de golpe de Estado e uma associação criminosa, segundo ele, para fazer uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o que é um absurdo. Nós temos o Congresso Nacional de recesso, o Supremo Tribunal Federal em recesso, o presidente da República estrategicamente viajou aí para o interior de São Paulo. Então, veja que não havia sequer as condições mínimas de um golpe de Estado ou de um atentado contra as instituições. Agora, houve sim, houve depredação? Houve. Havia infiltrados? Havia. É possível que alguns desses manifestantes tenham ali depredado? Sim, mas isso é um outro crime, que é um crime de pequena monta, que é um crime que vai conferir pessoas jamais ao regime fechado, que jamais deixaria essas pessoas um ano praticamente presas, e que estão ainda de tornozeleira eletrônica com medidas cautelares, que são, na verdade, processos de intimidação. É quase que uma operação psicológica, é o que nós estamos vendo hoje no Brasil. Coronel, o Emílio está aqui conosco. Gerson Gomes, coronel, na tua escuta. Emílio. Coronel Gerson Gomes, primeiro, uma grande satisfação reencontrar o senhor, né? Hoje eu estou visitando Bauru, nessa semana em que o 8 de janeiro completa um ano, né? Foi de grande valia para a minha experiência pessoal, profissional, ter o senhor junto lá em Israel, né? Lá em Israel tem aquela situação toda lá, é um conjunto de 5 dimensões, aquele conflito, né? Dimensão política, dimensão militar, a dimensão religiosa, histórica e geográfica, né? E é difícil entender tudo aquilo lá. E o senhor também conseguia nos dar prontas informações históricas e do contexto político, geográfico o tempo todo. Bom, coronel, a gente vive essa situação também do 8 de janeiro, que é a nossa guerra aqui. O que o senhor acha que está mais fácil de nós termos um desfecho? Resolvermos essas questões aí das injustiças do 8 de janeiro ou resolvermos o problema da guerra lá entre Israel e o Hamas? Difícil a pergunta, hein, coronel? É difícil a sua pergunta, mas é muito pertinente, Emílio. Um prazer falar com você. Aliás, parabéns pelo lançamento do seu livro. O Pittoli me falou que já está sendo um sucesso e eu tenho certeza que o registro que você fez vai sensibilizar e vai emocionar todos que tiverem a oportunidade de ler. E obrigado aí pelo exemplar que você me presenteou. Bom, quando você fala que nós vimos uma guerra complexa lá em Israel, verdade. Mas a primeira coisa que a gente percebeu é que nós estávamos imersos em uma batalha informacional, uma operação psicológica. E por isso nós fomos a Israel ter contato com as fontes primárias. Nós conversamos com os familiares dos sequestrados, pessoas que sobreviveram ao ataque terrorista, e com isso nós pudemos avaliar e ter o nosso juízo ouvindo e vendo o que aconteceu em loco. O que acontece no Brasil hoje, muito similar? É que nós também estamos em uma batalha informacional. O ministro Alexandre de Moraes, ele sustenta uma tese, essa tese ela não guarda nenhuma aderência com a realidade, e por isso ele foi numa escalada de autoritarismo que agora eu costumo comparar como um avião que dá motor para decolar aí em São Paulo, em Congonhas, ou no Rio de Janeiro, lá no Santos Dumont. Por que eu faço essas duas comparações? Porque você que foi da Força Aérea, Emílio, sabe que quando a aeronave dá motor numa pista tão curtinha quanto Congonhas ou Santos Dumont, nós não temos possibilidade de voltar atrás. Porque se resolve abortar a decolagem, você vai atravessar e vai cair ali na cidade, no caso de São Paulo, ou dentro do mar, no caso do Rio de Janeiro. É o que acontece hoje com o Supremo Tribunal Federal. Foram tantas as arbitrariedades, foram tantas as inconstitucionalidades,
que agora eles estão cada vez mais dobrando a aposta. Só que, embora as pessoas sofram muito e todos nós estejamos sofrendo com essa perseguição política, na verdade, esse extremismo ou essa forma de dar motor para tentar decolar e não cair com a aeronave dentro d'água, ela já não está fazendo efeito, porque está notório, todos estão percebendo que o Brasil vive um estado de exceção. E o estado de exceção não é uma força de expressão, ela é a realidade. E essa luta que você está falando, é difícil da gente fazer a comparação, obviamente, porque são proporções, são características diferentes, mas você falou de uma luta religiosa, e eu vou falar para a nossa audiência, Emílio, e também Alexandre, e toda a equipe da Rádio Auriverde. Nós terminamos a nossa super live ontem e eu fiz questão de compartilhar com a nossa audiência, tínhamos mais de 5.000 pessoas às 4h15 da madrugada, viu? É impressionante, mas o pessoal foi firme até o final. E eu tive a oportunidade de compartilhar uma fala do ministro, que atual é o presidente do nosso Supremo Tribunal Federal, quando ele disse que houve ali algo que o deixou triste, porque ele percebeu que houve a junção da religião e a violência. E ele fez uma afirmação mentirosa e fez uma afirmação muito preconceituosa, quando ele disse que as pessoas, segundo ele, com marretas quebravam as coisas. Eu não vi marreta nenhuma, mas segundo ele, quebravam e ato contínuo se ajoelhavam para rezar. Isso é uma inverdade gigantesca. E eu aproveito essa sua levantada, Emílio, quando você faz essa comparação com a questão religiosa, muito complexa lá de Israel, para dizer que nós também vivemos, de certa maneira, uma perseguição religiosa no nosso país, porque autoridades que não somente avançam na questão do aborto, por exemplo, mas elas avançam até mesmo com preconceito, querendo dizer que aquelas pessoas que estavam ali no 8 de janeiro, que eram religiosas, que ajoelhavam, que estavam rezando, que estavam orando, que nos acampamentos tinham barracas que se alternavam ali entre espíritas, kardecistas, católicos, evangélicos, orando pelo país. Ele quer dizer que essas pessoas eram violentas, eram golpistas, o que é um absurdo. Então a gente percebe que há sim uma batalha informacional, como você falou, há uma operação de intimidação, mas há também muito preconceito e até mesmo, quem diria, o próprio ministro Barroso externando a sua insatisfação com o fato de terem tantos brasileiros ali orando e rezando pelo país, nessa manifestação que, na minha avaliação, foi uma manifestação patriótica e não terrorista, como eles costumam dizer. Coronel, parabéns pelo resultado da Super Live, a maratona, o trabalho incansável de todos, o senhor como maestro dessa turma também, né, ajudando e muito nos bastidores, e quero agradecê-lo publicamente pela oportunidade que o senhor me deu, ao lado da Cris, de estar ali ontem, né, numa conversa tão especial com a família do Clezão, também com a Juliana, né, que teve seu pai preso, enfim. Quero agradecê-lo pela oportunidade. Parabéns pelo resultado, Coronel. Obrigado. E obrigado a vocês da Auriverde. Eu sei que nós fizemos um time ali, nós tínhamos mais de 10 comunicadores que se revezaram durante as 8 horas. Eu sei que você estava chegando das férias e não se furtou a nos ajudar e ajudar a Asfave, a Gabriela Ritter. Parabéns ao doutor Ezequiel, ao desembargador Sebastião, a Carolina Siebra e principalmente a Gabriela Ritter, que hoje de manhã já está sofrendo a intimidação na sua própria casa com a Polícia Federal. A reação foi rápida, eles fizeram uma grande operação para celebrar o dia 8 de janeiro hoje, com buscas e apreensões e até prisões, e eles estão dobrando a aposta, mas eu quero te reafirmar e a nossa audiência. Coloquei o meu verde e amarelo hoje, eu vejo você assim também, porque eu entendo que eles não podem nos roubar o fato de que nós não desistiremos e acreditamos no nosso país. E não vão nos intimidar. Coronel, gostei muito de vê-lo e ouvi-lo aqui. Espero vê-lo novamente, Coronel. Sempre que for convidado, para mim é um prazer estar com vocês. E uma vez mais, parabéns. Vocês, como eu disse para você, tive a oportunidade de falar pessoalmente, essa saída da Jovem Pan foi uma bênção de Deus. Eu sei que foi um tropeço para vocês, foi difícil, mas eu quero dizer que Deus
tem um propósito para sua presença, que hoje não é uma presença mais aí de São Paulo nem do Brasil, já chega a nos alcançar aqui nos Estados Unidos. Parabéns a vocês e parabéns à nossa audiência da Auriverde. Obrigado, Coronel Gerson Gomes, conversando conosco. Como é bom terminar o programa assim, Bogão.